Boa tarde. Nesta terça-feira, dia 6 de maio, o Unesp Notícias conversa com o professor José Chaides Alves sobre o Conselho Municipal de Bauru. O órgão vai ajudar a planejar a cidade e já está em discussão os investimentos da Prefeitura para o ano que vem. Na sessão da Câmara, vereadores criticam o prazo curto para discutir a lei de diretrizes orçamentárias. Prazo para regularizar o título de eleitor termina amanhã. Saiba quais são os documentos necessários. As eleições são só em outubro, mas os prazos para colocar a documentação em dia já estão vencendo. Amanhã é o último dia para pedir alterações no título de eleitor. Marcela fez 18 anos e teve que tirar o título de eleitor, mas precisou de uma forcinha para vir até o cartório. Meio que deixou para a última hora, como é que foi? Sim, meus pais que me estavam me prensando lá, vai, é o último dia, minha mãe estava meio brava já. É bom correr. 2014 é ano de eleições e o prazo para tirar o título ou regularizar a situação termina amanhã. Os cartórios eleitorais funcionam em esquema de plantão desde o último dia 28 de abril, funcionando das 9 da manhã até às 6 horas da tarde, inclusive aos feriados e fins de semana. Mas até agora o movimento foi baixo. Por isso, até amanhã, a expectativa é de correria nestas mesas. A expectativa é de passarmos aí de 400 atendimentos por dia, né, já que normalmente, pelo que a gente acompanha nas últimas eleições, as pessoas deixam mesmo para o último dia para regularizar a sua situação. Quem for tirar o título de eleitor tem que trazer RG original, comprovante de endereço e, no caso dos homens com mais de 18 anos, comprovante de quitação militar. O eleitor que for transferir o título tem que trazer comprovante de votação ou justificação dos anos anteriores, documento com foto e comprovante de residência. Para aqueles que precisam regularizar a situação, é preciso trazer os documentos e pagar uma multa de R$ 3,50 por turno em que deixou de votar. Quais são os prejuízos de quem não conseguir participar das eleições desse ano? A pessoa não vai conseguir votar no candidato na qual ela queira votar, como também não vai conseguir regularizar situações junto à Polícia Federal, na questão de emissão de passaportes, Receita Federal do CPF e abertura de conta em branco, entre outras. Yara perdeu o título e teve que correr até o cartório para poder escolher os candidatos nas eleições deste ano. Que eu perdi, eu mudei, eu não sabia onde estava. Já na outra eleição que eu não encontrei. Daí eu corri agora, falei, meu Deus, eu só até quarta-feira. Vim correndo, trouxe xerox para agilizar, né? E foi ótimo, dentro de menos de 5 minutos ficou tudo pronto. Vamos ver agora como fica o tempo. Os detalhes da previsão estão no mapa. Apesar da alta nebulosidade, não chove em nenhum ponto do estado de São Paulo nesta terça-feira. Entre a noite de quarta e quinta, podem cair chuvisqueiros em todas as regiões. A temperatura também diminui um pouco na manhã de quinta. Bauru deve terminar hoje sem chuvas. Há chances de chover fraco por aqui também na madrugada de quinta-feira. Agora a umidade do ar é de 53%. Praticamente não venta neste momento. Hoje os termômetros variaram entre 17 e 28 graus. Amanhã a mínima prevista é de 22 e a máxima fica em 29. E os motoristas que passaram pela rodovia Bauru-Iacanga na tarde de hoje viram que a combinação de tempo seco e fogo pode ser bem perigosa. 2 focos de incêndio, um próximo à entrada do aeroporto Mussa Tobias e outro no quilômetro 353 da Bauru-Iacanga, atrapalharam bastante a visibilidade dos motoristas. De longe era possível enxergar a coluna de fumaça. Alguns motoristas tiveram que acender os faróis e redobrar a atenção para passar pelo local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 3 viaturas foram encaminhadas ao local para controlar o incêndio. Ainda hoje a gente conversa com o professor da Unesp, José Chaides Alves. E logo depois do intervalo, saiba como foram as discussões de ontem na sessão da Câmara. A gente volta daqui a pouco.
A Agência Central da Caixa Econômica Federal paralisou as atividades hoje pela manhã. O Sindicato dos Bancários exige mais contratações. Os caixas eletrônicos funcionaram normalmente, mas os guichês ficaram fechados até o meio-dia. Os manifestantes protestaram contra o desligamento de um delegado sindical. Eles também reclamam da falta de funcionários, o que acarreta excesso de trabalho nas agências. A unidade da Rua Gustavo Maciel concentra 60% dos correntistas da Caixa em Bauru. O assunto que movimentou a sessão desta segunda-feira foi o projeto de lei que trata do orçamento da Prefeitura para o ano que vem. Ele foi protocolado pelo prefeito na última quarta-feira. A principal crítica dos vereadores é que faltou tempo para discutir a proposta. A reclamação de muitos vereadores é que o projeto de lei foi encaminhado à Câmara no último dia do prazo estabelecido. Com isso, o período que os parlamentares teriam para avaliar cada uma das metas foi reduzido. É por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias que vão ser definidas as metas de investimento da Receita do município no ano que vem. De acordo com o projeto enviado pelo Executivo à Câmara, as secretarias com maior orçamento são Saúde, Educação, Obras e Bem-Estar Social. Para o vereador Roque Ferreira, essa é uma discussão política que deve ser feita com cautela, pois impacta na vida da população. Nós aprovamos no PPA que uma das prioridades da Secretaria de Saúde seria construir uma nova unidade básica de saúde na região da Nova Esperança. Nós vamos ver se na LDO essa iniciativa está contemplada ou não. Se não estiver contemplada, nós vamos ter que fazer o debate de natureza política aqui. Por que politicamente é importante que você faça e amplie as unidades básicas de saúde? É porque nas unidades básicas de saúde que você faz o atendimento preventivo. De acordo com o presidente da Câmara, Sandro Bussola, essa não é a primeira vez que o projeto chega à casa no último dia do prazo. Para ele, falta comprometimento das secretarias em encaminhar com antecedência os planos que vão compor a lei de diretrizes. Nós queremos que haja uma cobrança do prefeito municipal para que cobre do seu secretariado a rapidez em relação a isso, para que nós não viemos repetir o que repetiu o ano passado, que é a questão de aprovar IPTU de última hora, aprovar a planta genérica de última hora e uma série de outros projetos importantes para o município que chega na última hora e não é possível fazer um debate amplo. Já Renato Purini, líder do governo na Câmara, tem uma visão diferente. Para ele, o tempo para a discussão é suficiente e não vai comprometer o projeto. O prefeito tinha um prazo legal até o dia 30 de abril para enviar a LDO para essa casa. Ele cumpriu o prazo. Agora nós temos até 30, 40 dias para propor emendas à LDO. Então nós temos um prazo tranquilo para propormos as emendas e todos os vereadores já têm ideia mais ou menos daquilo que quer propor. Nós temos dentro desses 30 ou 40 dias úteis condição de chamar uma audiência ou duas audiências públicas até para discutir esse assunto. Um ponto polêmico do projeto é o que define como meta do Executivo a construção de um hospital municipal. Mas o prefeito não deixa claro como e quando ele será feito. Para Purini, existe sim a intenção, mas o problema seria a captação de recursos. E na sessão de ontem foi aprovado por unanimidade o projeto dos vereadores Dr. Raul e Fabiano Mariano, que exige a divulgação da lista de pacientes que esperam por procedimentos médicos em Bauru. Você viu ontem aqui no Nesp Notícias o drama de bauruenses que aguardam há anos por cirurgia e exames. Só a fila das pacientes que precisam fazer uma cirurgia ginecológica soma 1.100 mulheres. Ao todo, 50.000 bauruenses esperam por algum procedimento com médicos especialistas. Os dados são da própria prefeitura. Para tentar entender o porquê dessa fila, os vereadores aprovaram o projeto que torna obrigatória a divulgação de todas as solicitações de exames, consultas e cirurgias pedidas pela Rede Municipal de Saúde, acompanhadas de dados do paciente. Os dados devem ser publicados no Diário Oficial do município e também no site da Prefeitura. Uma emenda da vereadora Thelma Gobi exige também que, em todas as unidades municipais de saúde, sejam divulgados o número de médicos necessários para o atendimento regular e o número dos que estão de fato trabalhando.
Também foi aprovado na sessão de ontem, depois de 6 meses de discussões, o projeto de lei que obriga condutores de ciclomotores e cicloelétricos a emplacar e a licenciar os veículos. A Endurbe será responsável pelo controle, mas o custo desses serviços ainda deve ser regulamentado por meio de um decreto. Além de providenciar a documentação da bike motorizada, o condutor precisará instalar equipamentos de segurança, como retrovisor, lanterna, farol, velocímetro e buzina. Esses veículos não vão poder ultrapassar os 50 km por hora. Os condutores também precisarão ter carteira nacional de habilitação na categoria A mesma exigida dos motociclistas. As bikes irregulares serão apreendidas pela Endurbe. Começa hoje em Bauru o projeto da Classe ao Mercado, uma parceria entre a Unesp e a Universidade de Sevilha. Começa a ser desenvolvido hoje em Bauru o programa De la Classe a la Cuenta, da classe ao mercado, uma parceria entre a Unesp e a Universidade de Sevilha. O programa é destinado aos alunos da FAAC e tem como objetivo montar agências que vão desenvolver ações de comunicação tanto no Brasil quanto na Espanha. E para começar as atividades, será realizada hoje aqui em Bauru uma palestra com a professora Ana Cortijo, que é da Universidade de Sevilha e coordenadora geral do programa. Professora, qual que é a importância dessa parceria entre Brasil e Espanha para os alunos? Para los alumnos es una grande oportunidad para conocer otra cultura y conocer sobre todo los valores comunes que tenemos España, en concreto Andalucía, donde está la Universidad de Sevilla, y Sao Paulo, en Brasil. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Muito obrigada pelas informações. A palestra vai ser realizada hoje às 7 da noite no Anfiteatro Guilhermão. Todos os alunos da FAAC estão convidados e a entrada é de graça. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. E amanhã a Faculdade de Ciências realiza um simpósio que discute o desenvolvimento tecnológico na segurança do trabalho. Participam das mesas de discussão membros do Ministério Público do Trabalho, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Federação dos Trabalhadores Rurais. O simpósio será realizado amanhã entre 9h30 da manhã e 10 horas da noite, no auditório da Unip. A entrada é de graça. O Unesp Notícias vai para um rápido intervalo e na sequência a gente conversa com o professor da Unesp, José Chaides Alves. A gente volta daqui a pouco. A gente fala agora do mais novo conselho criado na cidade. É o Conselho do Município de Bauru, que participa das decisões sobre o desenvolvimento local. O conselho tem caráter consultivo e deliberativo e já tem a primeira missão, analisar o projeto de lei que cria o Instituto de Planejamento. Sobre esses assuntos, nós conversamos com o presidente do conselho, o professor da Unesp, José Chaides Alves. Chaides, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. O Conselho está completando um mês agora, né, Chaides? Tem mais de 30 membros. E como que vocês estão se organizando para trabalhar? Bom, nós constituímos, né, todo um regulamento e temos reuniões ordinárias uma vez por mês, mas até agora já tivemos mais 3 reuniões extraordinárias, reuniões da executiva, e já trabalhamos bastante. E são membros da comunidade, do poder público também, que estão debatendo assuntos importantes da cidade. Sim, nós temos 15 membros da comunidade, divididos por região dos bairros urbanos e rurais. 12 urbanos, 3 rurais, 15 membros do poder público, 2 da universidade e o restante de entidades de classe. E o primeiro projeto que vocês estão analisando é um projeto de lei que cria um Instituto de Planejamento aqui em Bauru, né? Esse é um projeto que nos chegou, né, depois do encaminhamento que o prefeito fez à Câmara, mas antes dele nós constituímos um plano estratégico de trabalho deste ano que envolve discussões sobre o plano diretor da cidade, que envolve uma série de formação de comissões técnicas para discutir questões de planejamento da cidade, que vai desde questão do eixo ferroviário, essa discussão que está tendo, os próprios regulamentos do Estatuto da Cidade que não foram implementados, e também comissões relacionadas a meio ambiente, à infraestrutura, mas como tivemos essa demanda específica colocada pela Prefeitura, a gente está se debruçando para
entender a situação do sistema de planejamento hoje do município e os seus problemas, e aí verificar a pertinência e a forma que este instituto ou a composição de um órgão estratégico de planejamento que a cidade carece. Esse projeto já entrou em votação na Câmara, mas ele foi sobrestado. Tem mais um mês, em média, para que ele volte, né, para a pauta. Até lá vocês vão analisá-lo. E o que deve surgir daí, Chaydes? Uma contraproposta? Então, em primeiro lugar, né, a gente, como o Conselho foi constituído e são poucos os conselheiros técnicos, né, que já tinham algum conhecimento mais aprofundado de planejamento, que também não conhecia a situação ainda plena de como que a CEPLAN e os outros órgãos, as outras secretarias que trabalham também com questões de planejamento na cidade estavam constituídas, organizadas. A gente, neste primeiro momento, aí faz 2 semanas, nós procuramos entender essa situação. Já temos um diagnóstico, né, para isso. Esse diagnóstico ontem foi aprovado, nós vamos estar divulgando, aqui vocês a gente vai poder falar sobre isso depois. E nesse sentido, nós já temos assim, uma perspectiva do que é necessário. Agora, se vai ser um formato de um instituto ou de uma melhoria da estrutura fundamental de planejamento da cidade, isso ainda nós vamos gastar esse 1 mês até esse prazo da Câmara para aprofundar ainda mais. Então, pode falar, Chaydes, quais foram as principais conclusões desse diagnóstico? A CEPLAN hoje, ela não dá conta de planejar e pensar a cidade? Exatamente. Né? Primeiro, é importante entender o seguinte, o plano diretor de Bauru, que é baseado no Estatuto da Cidade, é a missão fundamental do Conselho em termos de fiscalização, de implementação, né? Nós percebemos assim que o próprio Conselho demorou, era para ter sido constituído em 2008 e só foi constituído agora, assim como o Instituto foi criado já também em 2008 e deveria 6 meses depois ter sido implementado e também não foi, assim como vários outros regulamentos do Estatuto da Cidade que o plano diretor também já previa, que também não foram regulamentados. Então, na verdade, existe um sistema todo atrasado, né, de constituição, de planejamento, que é baseado em alguns fatores, né? O primeiro é que realmente a CEPLAN, essa é uma das conclusões, ela não consegue ter uma estrutura independente do cotidiano, dos problemas normais de aprovações de projetos, de fiscalização, para estar analisando esses projetos de longo e médio prazo e muito menos nessa demanda atual que é da participação popular, realmente da abertura e transparência junto à sociedade, né, para que esses projetos sejam articulados. Por outro lado, também um diagnóstico, existe uma setorização muito grande do processo de planejamento, uma desarticulação da CEPLAN com as demais secretarias, né, o que também dificulta toda uma visão estratégica de médio e longo prazo, né, enfim, tem uma série de outras questões. Já dá para vislumbrar alguns caminhos, sugerir algumas possibilidades? Sim. Antes de aprofundar isso, tem uma outra questão, né? Por outro lado também, por exemplo, a demanda social na base, né? De, por exemplo, uma articulação com as demandas da população de baixa renda, que carece, por exemplo, de apoio na hora de aprovar projetos, né, de fiscalizar a qualidade das suas obras. Regularizar os imóveis, regularizar a gente já falou sobre isso aqui, exatamente, né, também é uma outra demanda assim, que parece que hoje não se dá conta. Agora, essa visualização é assim, nós temos que, nesses 2 extremos, né, no plano estratégico, criar realmente um órgão ou um instituto que seja constituído, né, por pessoas competentes, por técnicos, com uma articulação com as secretarias municipais, né, e também com abertura suficiente, que é um outro problema hoje existente, com as universidades, com os órgãos de pesquisa, com aquela geração de conhecimento que a cidade tem, né, e tem muito em todas as áreas de planejamento urbano, paisagismo, urbanismo, arquitetura, né, as questões sociais, água, né, a questão de mobilidade. Quer dizer, existem pesquisas científicas, mestrados, doutorados, existe gente trabalhando com essa área que também não tem essa permeabilidade hoje. São setores que não se dialogam, que não se dialogam, né, dentro da cidade. Então, no plano estratégico, este organismo, né,
ficaria responsável por isso. E também no outro extremo é a possibilidade de que este órgão, ou articulado com esse sistema que estamos analisando, possa atender essas demandas sociais também, que também hoje a cidade carece. Para a gente concluir, Chaydes, esse órgão, como você delineia, ele envolveria a contratação de novos funcionários? Ou seria uma reorganização do que é a Secretaria de Planejamento hoje? Então, existe, eu acho que a possibilidade de ter algumas pessoas com cargos, mas eu entendo particularmente, isso ainda não foi tão aprofundado assim, que eu acho que essa permeabilidade com os órgãos de pesquisa, né, e de extensão da cidade possibilitaria que se fizesse um trabalho um pouco mais conjunto e talvez não tão dependentes assim de cargos e de custos muito extras àquilo que a prefeitura hoje já gasta, que também é uma questão colocada, especialmente pela Batra, por exemplo, de que esse órgão não seja mais um órgão que signifique nem um cabide maior de empregos, né, e nem um órgão gerido só politicamente, né, do ponto de vista partidário ou coisa do tipo. Mas um órgão só formado por voluntários também talvez não... Também não vai, acho que não é o caso. Eu acho que teria que ter algumas pessoas, uma pessoa, talvez até o prefeito participasse desse colegiado de alguma maneira, para que pudesse dar encaminhamento às grandes demandas. Nós temos uma discussão importante sobre o próprio plano diretor, que precisa ser revisado. Nós temos os grandes projetos urbanos, as operações urbanísticas que estão previstas, que não foram consolidados, como na região das Nações Unidas Norte. Nós temos a questão do eixo ferroviário para ser pensado e que está aí já uma proposta federal de retirada dos trilhos da cidade. E o que vamos fazer com essa região toda ao longo desse eixo? Quer dizer, são várias, né, demandas importantes. Né? E que realmente tem que ter pessoas e uma competência que possa olhar isso antes que os recursos cheguem, né? Porque hoje fica correndo atrás de verbas carimbadas e não dá conta de se pensar estrategicamente médio e longo prazo. Tá certo, Chaydes, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. O Nesp Notícias termina agora. Amanhã às 5h30 da tarde a gente volta ao vivo. Tchau!